Antes do grande dilúvio, a Bíblia nos apresenta um dos textos mais misteriosos e discutidos das Escrituras. Em Gênesis 6:2 lemos: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Um versículo simples, mas que abre um enorme debate sobre quem eram esses filhos de Deus e qual foi o impacto de suas escolhas na história da humanidade. Naquele tempo, a Terra já estava cheia de pessoas. Depois de Adão e Eva, a humanidade havia se multiplicado. Mas junto com o crescimento da população, crescia também a maldade, a violência e a corrupção espiritual. O cenário era sombrio, e esse texto revela uma das razões que levaram Deus a julgar o mundo com o dilúvio. Mas afinal, quem eram os filhos de Deus? Muitos estudiosos apontam para 3 interpretações principais. A primeira é que seriam anjos caídos, que em rebelião contra Deus, tomaram forma humana e se uniram às mulheres. Isso explicaria o surgimento dos chamados nefilins, ou gigantes, homens de grande força e reputação. A segunda interpretação defende que os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, a linhagem piedosa que deveria manter-se separada do pecado. Eles teriam se corrompido ao se misturar com as descendentes de Caim, chamadas aqui de filhas dos homens. Essa visão mostra como a falta de discernimento espiritual em relacionamentos pode abrir caminho para a decadência moral. A terceira interpretação sugere que os filhos de Deus eram reis ou governantes da época. Homens poderosos que tomavam para si quantas mulheres desejassem, em abuso de autoridade e desejo desenfreado. Essa prática, marcada pela luxúria e pelo orgulho, revelaria a deterioração completa da sociedade. Independentemente da visão, o texto mostra um ponto claro. Escolhas erradas em relacionamentos levaram a humanidade a um estado de corrupção tão grande que o próprio Deus se entristeceu. A beleza das mulheres foi colocada acima da fidelidade a Deus, e alianças que deveriam refletir valores espirituais se tornaram fonte de degradação. O resultado dessas uniões foi o surgimento dos gigantes, também chamados de homens de renome. Alguns acreditam que eram guerreiros poderosos, outros figuras temidas pela força sobrenatural. O fato é que a violência cresceu e a maldade se espalhou ainda mais pela terra. O coração de Deus se entristeceu. A Bíblia diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Foi nesse contexto que Deus declarou: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem. A paciência divina tinha um limite e o juízo do dilúvio se aproximava. Mas em meio à corrupção, a Escritura destaca uma exceção: Noé. Enquanto muitos buscavam apenas prazer e aparência, Noé andava com Deus. Sua vida contrasta com a realidade da época e nos mostra que, mesmo em um mundo corrompido, é possível viver em fidelidade. Olhando para os dias de hoje, essa passagem é um alerta poderoso. Quantas vezes escolhas são feitas com base apenas na aparência, sem considerar os valores espirituais? Quantas vezes alianças são formadas que afastam, em vez de aproximar, da presença de Deus? Gênesis 6:2 nos lembra que os relacionamentos moldam destinos e que quando Deus é deixado de lado, as consequências são inevitáveis. A história dos filhos de Deus e das filhas dos homens é mais do que um mistério antigo. É uma mensagem atual que nos desafia a avaliar nossas próprias escolhas. Estamos priorizando o que vemos com os olhos ou o que Deus vê no coração? Estamos firmando alianças segundo a vontade de Deus ou seguindo apenas os desejos passageiros? Assim como no passado, Deus nos chama hoje a andar em santidade,
a escolher com sabedoria e a viver em fidelidade. O exemplo negativo de Gênesis 6:2 nos alerta, mas o exemplo positivo de Noé nos inspira. É possível permanecer íntegro mesmo em meio a um mundo corrompido. E agora, eu te pergunto, quais escolhas você tem feito em sua vida? Você está buscando relacionamentos e caminhos que agradam a Deus, ou apenas aquilo que parece belo aos olhos? Se essa reflexão falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e não esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos continuar aprendendo com a palavra e nos fortalecendo na presença do Senhor.